Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a esse que é o nosso Por Dentro do Roadmasters, onde a gente conversa um pouquinho e explica para as pessoas um bocado do que está sendo discutido nos diversos ambientes dos nossos treinamentos. Eu sou o professor Márcio Carvalho de Sá, mentor aqui dos nossos colegas no time Road em Brasil, e estou aqui hoje com... Me chamo doutora Isabela Teixeira e eu sou coordenadora do treinamento Roadmasters. E eu sou Elaine Montenegro, sócia do professor Márcio Carvalho de Sá e responsável no nosso curso pela mentoria de nivelamento. Eu sou a Cristiane Postiga de Castro, sou advogada aqui e atuo com o PAP, que é a nossa residência jurídica. Residência jurídica é essa dentro do nosso escritório de advocacia. A gente possibilita alguns alunos nossos do treinamento Roadmasters a fazer uma residência, uma espécie de estágio profissional dentro do nosso escritório. E a gente está aqui hoje para conversar sobre temas que surgem tanto no âmbito da comunidade, do time Road em Brasil, quanto temas que surgem dentro da nossa residência, dentro do nosso escritório, na nossa militância com o holding familiar. É interessante isso por dois motivos. Eu costumo dizer que eu não sou um professor que advoga, mas um advogado que ensina aquilo que atua, naquilo que milita. E também o outro elemento que é importante sobre isso é que antes da gente ter o treinamento, quando a gente só tinha o nosso escritório, eu penso que o nosso volume de informação sobre holding familiar, até a nossa expertise, a qualidade do que a gente fazia, eu poderia quantificar assim como 6. E hoje ela virou 36. E por que pular de 6 para 36? Porque a gente tem a oportunidade de lidar. Hoje, nosso escritório de advocacia é o escritório que mais atua com holding familiar no Brasil inteiro e estamos quase, se Deus quiser, perdendo esse posto. Tomara que a gente perca para os nossos próprios alunos, que estão cada dia mais avançados. Mas o que a gente faz ainda é muito pouco perto de tudo que a gente vive. E a gente vivencia muito graças a esse relacionamento com outros muitos alunos no Brasil inteiro que também estão trabalhando com a mesma coisa. Então a gente tem acesso a conhecer os nossos casos e os casos dos colegas. E Isabela, me fala, nessa nossa vivência dentro do time Holding Brasil, com os casos dos outros, vamos dividir aqui com os colegas algum tipo de caso que tem sido mais discutido, mais debatido lá no time Holding Brasil. Me fala. Selecionei na comunidade um caso que é bem comum, gera dúvida entre os alunos. Isso que é o mais interessante, porque ali um caso que é de um aluno pode ser aproveitado pelo outro também. Então você tem aquela vivência junto com o outro aluno. Então é comum, de repente, você já estar ali lidando com o cliente e ele aparecer com a seguinte situação: tem um imóvel que está financiado com a construtora. Como é que eu encaixo isso dentro do sistema de holding familiar? E melhor do que eu responder, me diz o que você lá no nosso suporte tem respondido e mais, o que os próprios alunos têm ajudado uns aos outros lá. Não acho que aqui o melhor que as pessoas podem ter da gente é o nosso A ou B tá certo ou errado, mas que eles saibam como os nossos alunos estão se saindo ao responderem uns para os outros. Isso aí. E aí existem alguns caminhos para você resolver isso. Então vamos pensar que o imóvel está financiado dentro daquela condição em que você ainda não é o proprietário do imóvel. Você vai passar a ser proprietário do imóvel a partir do momento que o financiamento estiver quitado. E aí existem algumas formas da gente resolver isso quando o imóvel está financiado. Você pensa que o imóvel ainda não é seu, correto? Na maior parte dos casos é essa situação que ocorre. Então, ao final do financiamento, você vai passar a ser o dono daquele imóvel. Então, essa negociação, para você poder transferir isso para o seu sistema de holding familiar, precisa ocorrer junto à construtora. E nem sempre isso vai ser o cenário mais vantajoso. Então, o que cabe naquele momento? Você analisar junto com o cliente e com a construtora a viabilidade dessa operação. Você pode tanto transferir como não transferir também. Então, existe uma regra para isso. Isso é algo que acontece no nosso escritório também, ô Cris? É algo que acontece também com certa frequência, né? Alguns clientes, eles nos trazem imóveis que estão financiados e muito mais comum naquele sistema em que ele não tem a propriedade ainda do bem. Então, ou seja, o imóvel pertence, de uma forma geral, ao banco, né? E existe ali um contrato com o banco em que em muitas situações não é vantajoso para o cliente transferir isso para uma pessoa jurídica. A gente sempre faz a análise para verificar essa possibilidade dos ganhos, o que ele ganha, o que ele perde em relação a isso, né? Em termos de sucessão, também não existe perdas, porque o próprio contrato já prevê ali a transferência do patrimônio para
do herdeiro, né? No caso do financiamento nesse sentido. Boa, boa. E aí, o que a gente precisa, então, se atentar a isso que a Cristiane falou. Em cada caso, observar se vale ou não a pena. E, valendo a pena, o que precisa é seguir essa dica da Isabela. Faz contato com o agente que está financiando e checa com ele qual é o modus operandi que ele adota para fazer a substituição, a alteração desse contrato. Na maioria das vezes vai ser feito um novo contrato, um novo financiamento, que certamente a pessoa física continuará nele, porque ela vai continuar então como avalista, mudando o devedor principal para aquela célula cofre do seu cliente. Isabela, um outro assunto que esse particularmente eu vi debatendo lá na comunidade, conta um pouco para mim como é que está sendo isso, quando a gente envolve mais de uma geração no sistema de holding familiar. Então, quando você está pensando em eliminar o inventário, o que você pensa? Dos pais para os filhos. Mas também é muito comum que os próprios filhos, que agora já têm conhecimento de que isso é necessário, da sua importância, queira já realizar também. Porque isso é uma mudança de cultura. E a gente sempre prega, quem não tem vida eterna não deve ter bens em seu nome. Então, pode ser também que o filho queira realizar essa organização. E aí, como é que faz? E é o que a gente chama lá, né, de holding em W. Isso acontece muito na prática, né, Cristiane, no nosso escritório, lá com os alunos da residência. Como é que é isso? Que papo é esse de holding em W? Porque a tradicional é dos pais para os filhos e termina ali. Mas a gente tem visto que os filhos também já têm um grande patrimônio já em seu nome próprio. E chegando ali já na parte de distribuição das cotas, né, que seria já na doação das cotas, é possível que a gente crie ali células para que os filhos tenham a sua cofre e o seu patrimônio próprio ali já para a organização futuras. E acaba que a gente faz essa construção que a gente traduz para uma forma geométrica, vamos dizer assim. A gente brinca aqui em W, né, porque desce do pai para os filhos, dos filhos você consegue remeter para as outras gerações, mas podem ser quantas pernas tiverem. Se for uma família com um filho, só vai ser um V. Se for uma família com 10 filhos, não dá nem para não tem letra que atribua isso. Mas o bacana é você poder ter essa possibilidade de, no mesmo planejamento patrimonial, porque o planejamento patrimonial não é do indivíduo, é da família. Nós estamos falando de institucionalização do patrimônio. Então, na medida que a gente faz isso, a gente tem uma família e o patrimônio dessa família será institucionalizado. Porém, essa família, quando as pessoas casam, elas querem ter o seu próprio núcleo familiar. E quando elas criam esse núcleo familiar, elas também querem ter as suas estruturas independentes. E tá tudo bem com isso. Você consegue montar esse sistema já desenhado pensando no futuro. E Cris, agora focado mais no debate que está rolando na prática, focado mais no debate que está rolando dentro do nosso escritório, na residência jurídica. Conta para nós, assim, algum tema que você vê que tem sido mais presente ali dentro. Então, seguindo uma tendência aí agora de não se adquirir tantos bens imóveis, por exemplo, mais investimentos, temos casos em que houve uma pergunta ali no nosso grupo de trabalho se era necessário criar uma controladora. Acredito que o aluno estava se referindo a uma célula operacional, que não faz parte muito do sistema. Então, isso é algo que tem ocorrido também com certa frequência. Legal. E a necessidade dos nossos colegas entenderem o seguinte: quando a gente monta um sistema de holding familiar e diz que para eles que precisa ter 2 ecossistemas, 2 microsistemas correndo em paralelo, eles literalmente são paralelos. O que eu falo de sistemas em paralelo? Microsistemas em paralelo são, ou subsistemas, como as pessoas queiram chamar, um sistema que mantém o acervo patrimonial e a outra parte do sistema que vai manter os negócios da família. Esses negócios podem vir a ser, ou não, podem vir a ser, por exemplo, locações de imóveis. Não importa qual é o negócio, os negócios seguem em paralelo. E como os negócios são paralelos, os sistemas são paralelos, como é que a gente aprendeu lá em matemática, né, no paralelo? Paralelos são linhas que jamais se encontram. Então, não é uma estrutura de organograma que sempre tem um vértice final. Não precisa ter. É um sistema e esse sistema tem 2 sistemas que correm em paralelo. Um vai cuidar do acervo patrimonial daquela família e o outro, que corre em paralelo, vai cuidar só dos negócios, sem a necessidade de haver um controle
controle comum entre eles, tá? E por que isso? Isso cria um ambiente de proteção para os nossos clientes muito maior do que se você, de alguma forma, tiver uma ligação entre o que é o teu acervo, o que é o teu negócio. E, por fim, doutora Elaine Montenegro, me conta, nas nossas mentorias de nivelamento, o que tem sido dúvidas, assim, uma dúvida mais frequente dos alunos, o que tem aparecido com mais frequência e veemência lá? Dúvida recorrente é o que fazer depois de integralizado o imóvel. É simplesmente levar ao cartório de registro de imóveis a alteração do contrato social para fazer a mudança da titularidade daquele patrimônio, que antes estava em nome do titular, do patriarca ou da matriarca ou daquele que constituiu o sistema, e passa a constar ao sistema de holding. Boa, show de bola, Elaine. Então, vamos lá. A gente faz a integralização do capital, aumenta o capital social, né? O segundo passo, aumenta o capital social, integraliza com os bens da família, por exemplo, os imóveis. Legal. Aí o pessoal não sabe o que fazer. Elaine explicou. Então leva lá, primeiro prefeitura. Por que prefeitura? A gente não precisa da prefeitura para nada, mas o cartório de registro de imóveis exige ou o ITBI pago ou um documento da prefeitura dizendo que não vai ter ITBI, né? E eu digo um documento porque cada um dos 5.565 municípios do país chama de um jeito. Uns chamam de certificado, de certidão, de documento de isenção. Cada cidade vai chamar de um jeito. Então, pega aquele documento da prefeitura e aí, então, leva no cartório de registro de imóveis, não é isso, Elaine? Exatamente. Leva ao cartório de registro de imóveis, faz a atualização e ato perfeito e acabado. Perfeito, porque a partir desse momento o imóvel não pertence mais ao ser humano, mas à instituição familiar. Pessoal, com isso finalizamos aqui esse por dentro do Hold Masters para você ter noção do debate que está rolando todas as nossas esferas. Às vezes a pessoa não está dentro do Hold Masters, não é membro do time Hold Brasil, ou mesmo quem é do time Hold Brasil não está no PAP, ou quem está no PAP já está no nível mais avançado, não está na mentoria de nivelamento. Quem está na mentoria de nivelamento às vezes não pegou lá alguma coisa da comunidade, enfim. E aqui a gente consegue condensar os principais temas surgidos nos nossos vários ambientes em que a gente estuda holding familiar. Obrigado, meninas, um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima, até mais.